Era uma noite comum, como tantas outras. Guilherme, um garoto de 13 anos, estava em casa, sozinho, enquanto seus pais saíam para trabalhar no turno da noite. Desde que eles começaram esse horário noturno, ele sempre chamava seu melhor amigo, João, para passar o tempo. A rotina era simples. João trazia o videogame e eles ficavam jogando até tarde, cercados por latas de refrigerante e pacotes de salgadinhos. As noites se arrastavam de forma tranquila, sem incidentes, até aquela noite. Guilherme estava sentado no sofá, zapeando pelos canais da TV, enquanto esperava João chegar. Era uma daquelas noites que pareciam ser iguais às outras, mas havia algo no ar que ele não conseguia definir. Quando o som da campainha finalmente ecoou pela casa, ele se levantou rapidamente, sentindo o alívio de não estar mais sozinho. "Achei que você não vinha hoje", disse Guilherme, abrindo a porta. "Trânsito", respondeu João, entrando com a mochila onde carregava o videogame. Os dois rapidamente se acomodaram na sala, conectaram o console à TV e começaram a jogar. A casa estava em completo silêncio, exceto pelo som dos tiros e explosões virtuais do jogo. Eles estavam tão imersos que não perceberam o momento em que algo estranho começou a acontecer. O primeiro sinal foi um leve arranhão na janela da sala. Guilherme, distraído, pensou que fosse o vento, mas o som era diferente. Não parecia o ruído de galhos arrastados ou de pequenos animais. Era um arranhar lento, quase ritmado, como unhas raspando o vidro. Ele pausou o jogo e olhou para João. "Você ouviu isso?" João franziu a testa, tirando os olhos da tela. "Ouvi o quê?" Antes que ele pudesse responder, o som voltou, mais forte dessa vez. Um arranhão longo, alto o suficiente para que os dois escutassem com clareza. Guilherme se levantou, tentando parecer corajoso, e se aproximou da janela. Ele olhou pela cortina, mas não viu nada além do quintal vazio. Um suspiro de alívio escapou, mas antes que ele pudesse voltar para o sofá, o som veio de novo. Não na janela, mas agora da porta da frente. "Deve ser um gato ou alguma coisa assim", sugeriu João, tentando quebrar a tensão. Guilherme assentiu, embora sentisse que algo não estava certo. Ele se aproximou da porta, hesitante, e olhou pelo olho mágico. Do lado de fora, nada parecia fora do normal. O portão estava trancado, a rua silenciosa, sem qualquer movimento. Ele voltou para a sala, mas não conseguia mais se concentrar no jogo. "Vamos parar um pouco?", sugeriu, desligando o videogame. João deu de ombros, mas concordou. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo qualquer som fora do comum. E então ouviram algo que gelou o sangue dos dois. Uma voz, fraca e arrastada, parecia vir do lado de fora da casa. Era quase um sussurro, mas audível o suficiente para que entendessem as palavras. "Deixe-me entrar." Guilherme e João se entreolharam, o medo começando a se espalhar por seus rostos. A voz continuou, agora mais forte. "Deixe-me entrar." Guilherme correu até a porta e verificou se estava trancada, seu coração disparado. Ele sabia que não era possível que alguém estivesse ali fora. Não havia ouvido passos, e o portão da frente estava trancado. Mesmo assim, a voz persistia, cada vez mais clara e insistente. "O que é isso?", perguntou João, sua voz falhando levemente. Guilherme balançou a cabeça, sem saber como responder. Eles estavam aterrorizados, presos entre a vontade de correr e a incapacidade de se mover. "Você já ouviu falar do corpo seco?", perguntou João, a voz quase inaudível. Guilherme o encarou, confuso. "Meu avô costumava falar sobre isso. Ele dizia que o corpo seco era um espírito amaldiçoado, condenado a vagar por causa das maldades que cometeu em vida. Dizem que ele tenta entrar nas casas, buscando alguém para levar com ele. É só uma lenda."
Mas, antes que João pudesse terminar a frase, um golpe surdo ecoou pela casa. A porta foi sacudida com uma força brutal, como se algo estivesse tentando arrombá-la. Guilherme e João se afastaram, ofegantes, encarando a porta que tremia sob os impactos violentos. "Não abre! Não abre!" gritou João, recuando para a sala. A porta, no entanto, não cedia. Guilherme agarrou um taco de beisebol que estava perto da entrada, embora soubesse que aquilo não seria suficiente. O som de pancadas na porta ficou mais forte, agora acompanhado pela voz que se tornava mais grave e ameaçadora. "Deixe-me entrar." As paredes da casa pareciam tremer com a insistência da criatura lá fora. De repente, o som parou, deixando um silêncio insuportável. Guilherme e João ficaram imóveis, seus corações martelando no peito, esperando o próximo movimento. O silêncio se prolongou, quase dando a falsa sensação de segurança, até que ouviram um ruído mais sutil, algo se arrastando pelo telhado. Olhando para cima, os dois sabiam que a criatura não havia desistido. O som de unhas arranhando o telhado percorreu toda a extensão da casa, como se estivesse explorando o lugar, procurando uma forma de entrar. Guilherme correu para as janelas, certificando-se de que tudo estava trancado. "A gente precisa sair daqui", sussurrou João, desesperado. Mas Guilherme não conseguia pensar em uma saída. Cada movimento que faziam parecia atrair mais atenção. A criatura, seja lá o que fosse, estava cercando a casa. O som de arranhões descia pelas paredes, como se estivesse descendo lentamente para o nível do chão. E então, a criatura começou a bater nas janelas. Primeiro uma, depois outra. Era uma batida leve, mas insistente, como se estivesse testando cada entrada, procurando uma fraqueza. João se encolheu em um canto, abraçando os joelhos, enquanto Guilherme tentava manter a calma. De repente, o som parou. Por um momento, os dois meninos ficaram em silêncio, tentando ouvir qualquer coisa. Mas nada veio. Apenas o silêncio. Guilherme se aproximou da janela, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha, e espiou por uma fresta da cortina. Lá estava ele, uma figura alta e esquelética, com a pele ressecada e aderida aos ossos. Parecia uma múmia mal preservada, com buracos profundos onde deveriam estar os olhos. A criatura estava parada no quintal, olhando diretamente para a janela, mesmo sem olhos visíveis. Guilherme recuou, aterrorizado, mas não conseguiu gritar. Seu corpo estava paralisado pelo choque. A criatura começou a andar em direção à casa, os passos lentos, mas determinados. A cada movimento, sua pele seca se rasgava, soltando poeira e pequenos pedaços de carne morta. O cheiro de podridão invadiu o ar, mesmo com as portas e janelas fechadas. "A gente precisa sair daqui!" gritou João, finalmente se levantando. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, ouviram a fechadura da porta girar sozinha. Algo do outro lado estava tentando entrar. "Corre!" Guilherme gritou. Os dois correram em direção à cozinha, buscando qualquer saída, mas as portas pareciam trancadas por uma força invisível. As luzes começaram a piscar e a casa foi tomada por uma escuridão súbita. Eles podiam ouvir os passos da criatura se aproximando, arranhando o chão, enquanto se arrastava pela sala. Guilherme e João se esconderam atrás da mesa, seus corações acelerados. O som de respiração pesada encheu o ambiente, seguido por um arrastar sinistro, cada vez mais próximo. Eles sabiam que, seja o que fosse, não estava ali para brincar. "A gente vai morrer", sussurrou João, sua voz cheia de pavor. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, a mesa foi violentamente empurrada para o lado. O corpo seco estava ali, diante deles, com sua boca aberta, em um sorriso distorcido. A criatura levantou o braço magro e ossudo
se preparando para atacá-los. No último momento, as luzes voltaram e um estrondo alto ecoou pela casa. A porta da frente foi arrombada, mas não pela criatura. Eram os pais de Guilherme, que chegaram em casa antes do horário esperado. Eles encontraram os meninos apavorados, encolhidos no chão. Mas do corpo seco não havia sinal. Os pais de Guilherme ficaram alarmados ao ver a expressão aterrorizada dos garotos, que tremiam de medo. Tentaram acalmá-los, mas Guilherme e João mal conseguiam explicar o que tinham acabado de vivenciar. Entre gaguejos e olhares frenéticos, tentaram contar sobre os sons, a voz macabra e a criatura que quase os alcançara. No entanto, para os pais, tudo parecia uma história exagerada de crianças assustadas. Eles verificaram a casa, abriram as portas e janelas, mas não havia nenhum sinal de arrombamento, nenhum arranhão nas paredes ou qualquer evidência de que algo incomum tinha acontecido. Tudo estava no lugar, como se nada tivesse ocorrido. João, ainda trêmulo, olhava para Guilherme, esperando alguma confirmação de que não estavam loucos. Mas Guilherme também não conseguia explicar. Tudo parecia tão real. Até que seus pais chegaram. A figura macabra, os sons, o cheiro de podridão. Tudo havia desaparecido, sem deixar rastros. Foi só um pesadelo, disse o pai de Guilherme, com uma mistura de preocupação e ceticismo. Vocês estão jogando esses jogos violentos até tarde. Isso não faz bem. Os meninos sabiam que não havia sido um sonho. Mas sem provas, como poderiam convencer alguém? João pegou suas coisas e foi para casa, ainda abalado. Quando Guilherme foi se deitar, ainda com a mente inquieta, seus olhos vaguearam até a janela da sala. Por um breve momento, teve a sensação de que algo estava ali, observando, de longe. O coração acelerou, mas quando piscou, a figura havia sumido. Talvez fosse só a sua imaginação, ou talvez o corpo seco ainda estivesse por perto, esperando pela próxima oportunidade de entrar.